Olá, boa noite. UFO oferece oficinas gratuitas de teatro. Novo decreto de Bolsonaro permite queimadas fora da Amazônia Legal. O pacote de privatizações de estatais apresentado pelo governo federal é destaque hoje em nosso JU. E os pontos chaves desse debate será aqui no estúdio com especialistas. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Amanhã serão abertas inscrições para oficinas gratuitas de teatro na Universidade Federal de Uberlândia. As vagas são limitadas. Quem traz mais informações é o repórter Fernando Cunha. Quem dá as aulas são os próprios estudantes do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia, mas sob orientação das professoras Rosimeire Gonçalves e a Mariene Perobelli, com quem eu converso agora. Mariene, o Comufo, a comunidade UFO, aberta aí para toda a comunidade, e o objetivo é fazer com que os estudantes eles tenham aí uma prática de ensinar também? Exatamente. Os meninos estão se formando no curso de teatro, então nessas oficinas eles estão exercitando o ensino do teatro num processo de criação artística que no final será compartilhado. Então um grupo acompanha a criação do outro, e também a comunidade é convidada a vir assistir, né, o resultado das cenas. Ao mesmo tempo, também tem o objetivo de abrir a universidade, abrir o espaço para que a comunidade externa da UFO possa entrar, ter acesso, experienciar, viver oficinas de teatro, né, e viver um processo de criação e poder compartilhar também com seus amigos, familiares, ao final o processo. E quem pode participar desses cursos? Qualquer pessoa pode se inscrever, as oficinas são gratuitas. Neste semestre nós temos oficinas a partir dos 8 anos de idade, às quartas-feiras à tarde e aos sábados de manhã. Então qualquer pessoa pode vir, se inscrever. É importante que as pessoas que tenham menos de 18 anos venham acompanhadas dos pais para assinarem o termo de responsabilidade. E aí fazer a sua inscrição e vir participar. E tem algum custo? É gratuito. Que bom. Bom, e os horários são de acordo com as faixas etárias? Como funciona a questão de horário? Exatamente. Cada grupo está organizado por determinadas faixas etárias. Então, crianças de 8 a 10 anos, adolescentes de 12 a 17 e turmas de adultos também para maiores de 18 anos. E os horários são organizados nas quartas-feiras à tarde, mais para os adolescentes que estudam de manhã, e aos sábados de manhã nós temos as oficinas para adultos e para as crianças. É bom frisar que o curso começa no dia 11 de setembro, mas as inscrições são só no dia 4, né? Exatamente, dia 4, nesta quarta-feira, das 17 às 21 horas, aqui no campus do Santa Mônica, no bloco 3M, na sala de interpretação, estaremos fazendo as inscrições e elas só podem ser realizadas pessoalmente. É bom frisar que aqueles que têm menos de 18 anos precisam da presença de um responsável. Tá, muito obrigado, então, professora. Eu conversei aqui com a professora Mariene Perobelli, do curso de teatro da UFO, lembrando que mais informações podem ser adquiridas diretamente na secretaria do curso de teatro, que é o 3239-4413. Vou repetir, 3239-4413. Lembrando, as inscrições são nessa quarta-feira, dia 4 de setembro. O curso começa no dia 11 de setembro, no bloco 3M. E, mais uma vez, frisando, menores de idade devem vir acompanhados do seu responsável legal na hora das inscrições. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Falando agora da política nacional, o presidente Jair Bolsonaro alterou o decreto que suspendia as queimadas em todo o país pelo prazo de 60 dias. Agora foram abertas algumas exceções, a pedido de governadores de estados que ficam fora da região amazônica. Veja. Agora, as queimadas estão liberadas para o que o governo chama de práticas agrícolas imprescindíveis, desde que autorizadas pelo órgão ambiental estadual. Agricultores e pecuaristas em todo o país utilizam as queimadas para preparar o terreno antes do plantio ou da preparação para receber o gado. Em relação à Amazônia, investigações do Ministério Público Federal apontam para a atuação de quadrilhas por trás do desmatamento. Dezenas de pessoas já foram denunciadas criminalmente por grilagem de terras, roubo de madeira, trabalho escravo e garimpo ilegal.
15 procuradores atuam na força-tarefa que já denunciou mais de 50 pessoas pelos mais variados crimes. Além do desmate, as ações envolvem a corrupção em órgãos públicos, visando a regularização de terras da União ocupadas ilegalmente. O governo federal anunciou recentemente um pacote geral de privatizações, inicialmente de 17 estatais, dentre elas o Correios, a Casa da Moeda e o Porto de Santos. Vamos entender melhor sobre esse assunto que é destaque hoje no JU. Inicialmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia anunciado que 17 estatais seriam privatizadas. Entretanto, na lista divulgada no dia 21 de agosto, apenas 9 eram novas. São elas: Telebrás, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a BGF, Correios, Porto de Santos, o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, a Empresa Gestora de Ativos, Engea, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP. 8 que estavam na lista já tinham sido anunciadas anteriormente: a Lotex, Eletrobras, Casa da Moeda, Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, Ceasa Minas, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, Porto de São Sebastião e Porto do Espírito Santo. Sobre a possível privatização da Petrobras, Bolsonaro disse que não descarta esta possibilidade e que irá analisar a proposta que deve ser apresentada por Paulo Guedes e verificar o custo-benefício disso. Com o pacote, o governo espera recuperar cerca de 2 trilhões de reais. Os prazos e datas para início dos processos de privatização ainda não foram divulgados. O processo depende também de análise do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que irá avaliar as condições do mercado para a compra das estatais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a medida precisa da aprovação prévia da Câmara dos Deputados e do Senado. O governo terá de enviar um projeto específico de cada uma das empresas e negociar com os parlamentares para que cada um seja aprovado individualmente. No Congresso, as opiniões sobre a pauta são divergentes. Eu penso que privatização não se discute em pacote. Privatização se discute caso a caso. É preciso avaliar em que setores estratégicos o Estado deve permanecer, em que setores o Estado deve sair. Isso tudo mostra que eles estão desesperados para desmontar o Brasil. Hoje no JU recebemos para falar sobre esse assunto o Benito Salomão, que é economista. Boa noite, Benito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cássio. É um prazer retornar a essa bancada. Conosco aqui também o professor Cássio, do Instituto de Economia e Relações Internacionais. Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Benito. Boa noite, telespectadores. Bom, nós vimos aí, inicialmente o governo falava em 17 companhias, foram anunciadas oficialmente a princípio, né? Agora oficialmente 9. Vocês veem isso como um pacote meio tímido diante de um cenário eleitoral onde se falava tanto, né, de privatizações? Paulo Guedes nunca escondeu, como já possível ministro da Economia, antes mesmo de se concretizar a eleição, que isso seria um ponto forte do governo Bolsonaro. Como é que vocês veem essa questão? Não, em primeiro lugar, eu vejo que o governo ele busca privatizar o que é factível, né? Aquilo que é viável a curto prazo. Enfim, isso foi colocado na eleição de forma muito superficial. O próprio ministro Paulo Guedes exagerou na conta, dizendo que arrecadaria ali 1 trilhão com privatizações. Tudo bem que isso ao longo de 2 anos, mas penso que ele errou feio na conta, né? Nós não vamos chegar nem perto disso. E, enfim, muitas dessas estatais, né, como o sistema Eletrobras, já estavam ali na iminência de ser privatizadas já no final do governo Temer, né? Inclusive a Eletrobras já com processo avançado ali. Nós tivemos inclusive um movimento nas ações dessas empresas ali, nessa empresa específica, muito relevantes, né? Uhum. Elas chegaram a fechar o ano ali valendo 20 e poucos reais, praticamente dobraram o valor da ação individual dessa empresa. E com exceção disso, aí temos algumas questões aí na área de logística, né? Trens urbanos, que é metrô, são em geral empresas deficitárias, que o Tesouro acaba arcando com esses serviços.
a própria questão do Porto de Santos. Casa da Moeda é importante o telespectador saber, é de onde sai o passaporte, né, das pessoas, então, enfim. E os próprios Correios, né, que já é uma questão mais polêmica aí, que vem se estendendo há algum tempo. Se é suficiente, se não é suficiente, o que não ficou claro nesse momento são os objetivos dessas privatizações. Ainda não estão claros. O objetivo, na nossa opinião, podem ser basicamente dois. Primeiro, a reestruturação de setores econômicos, principalmente na área da logística, né, da logística e da energia. E, em segundo lugar, o objetivo fiscal, né, de se abater a dívida pública e, portanto, ali você receber um alívio de curto prazo nas contas públicas. O governo federal, a equipe econômica, não deixou claro quais são os objetivos desse pacote de privatizações. Agora, é polêmico, sim, sempre quando fala de privatizações, há quem diga que o Brasil tem muitas estatais, sim, né, que isso pesa. E aí eu queria ouvir sua opinião, professor Cássio, nesse sentido. Quando é que a gente pode dizer que é, sim, fundamental algumas empresas serem preservadas, né, elas não devem ser estatizadas para manter serviços públicos essenciais à população? E quando, sim, né, é interessante pensar em privatizações para a gente melhorar a eficiência dessas empresas? Inicialmente, em relação ao que o Benito colocou, eu concordo que a conta do Guedes foi superestimada em relação ao dinheiro que seria arrecadado com a venda das empresas estatais. Na verdade, ele quer legitimar perante a sociedade brasileira, né, a privatização dessas empresas. E o objetivo, na verdade, é destravar a economia, haja vista que o Estado não possui recursos suficientes para a realização dos investimentos necessários para a recuperação do fôlego, né, da economia brasileira. E também, né, como o Benito colocou, a questão da questão fiscal do Estado, né, dos problemas fiscais do Estado, reduzir a relação dívida pública-PIB. Né? Então, as estatais, a venda das estatais melhoraria essa conta, ou seja, eu teria recursos, Estado, União, teria recursos para saldar parte da dívida pública PIB. Em relação à importância das empresas estatais dentro do contexto brasileiro, de acordo com uma nota realizada pelo DIEESE, entre 2002 e 2016, as empresas estatais brasileiras tiveram um lucro de 808,6 bilhões de reais. Tá? Então, do ponto de vista meramente econômico, que me parece importante, né, deve ser considerado, para além das questões, né, do ponto de vista logístico, social, etc., essas empresas trouxeram um resultado importante para a sociedade brasileira. Então, me parece que a gente tem que considerar, né, aspectos como ameaça à segurança energética, no caso da privatização do sistema Eletrobras. Né? Muitas empresas do setor energético em países desenvolvidos e em desenvolvimento estão nas mãos do Estado, justamente por conta desse elemento. Né? São empresas estratégicas, né, por conta da segurança energética, soberania, tá? E também porque as empresas estatais elas cumprem um papel importante no que se refere à mobilização da economia. Os investimentos que elas realizam mobilizam a economia, favorecem, né, representam um papel importante no que diz respeito ao crescimento de médio e longo prazo da economia. Sobre isso que você está falando, acho que inclusive os Correios seriam uma dessas estatais, né, tida como estratégicas. A privatização dos Correios ainda é um assunto que vai gerar muita polêmica e o governo estuda essa mudança. Há quem discorde, né, diga que essa privatização não trará benefícios ao país. Veja por que na reportagem de Júnior Caritel, com imagens de Lucas Cardoso. No dia 21 de agosto deste ano, o governo anunciou a abertura de estudos para a privatização de 9 companhias pertencentes à União, entre elas os Correios. Dentre as empresas anunciadas, a venda dos Correios é o que mais tem gerado impasses e deve ser uma das mais complexas, o que pode levar de 2 a 3 anos. Existe uma preocupação com se os preços se vai perder o controle dos preços, se nós vamos ter um serviço pior,
ou se essa empresa pode vir a trazer problemas para os brasileiros, né? É óbvio, né? Nós temos uma empresa que tem uma boa reputação, apesar de ter piorado ultimamente, mas é uma empresa que tem uma boa reputação, mas é uma empresa que atua nacionalmente, é muito grande, é muito, vamos pensar assim, muito utilizado, o brasileiro usa muito, então é natural que haja essa preocupação com sua privatização. Os Correios passaram por um longo período de prejuízos. De 2013 a 2016, as perdas acumuladas, ainda não pagas, chegam a 2,5 bilhões de reais. Apesar dos 2 últimos anos, a empresa ter fechado no azul, ainda tem muitos desafios pela frente. Agora, o governo estuda a possibilidade de privatização para saber se vai dar certo. Pelo que eu entendi durante as campanhas eleitorais, né, essa chapa ela tinha como um dos seus pressupostos, né, a privatização de empresas estatais, ou seja, redução do tamanho do Estado de maneira geral. Não especificamente uma empresa ou outra, mas havia uma posição de se privatizar todas aquelas empresas que não tinham ligação com a função social do Estado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Uberaba e região, que representa 156 cidades, conta que os Correios têm um faturamento de 20 bilhões por ano, o que é contrário ao que o atual governo anunciou sobre a empresa. Nós entregamos cerca de 8 bilhões de objetos por ano, 35 milhões de objetos por dia. E o nosso faturamento é um faturamento estimado em 20 bilhões por ano. Ou seja, essa falácia do governo de que os Correios não são lucrativos, ela cai por terra quando a gente demonstra o faturamento da empresa na forma dos objetos que a gente entrega. Nós somos, sim, uma empresa extremamente lucrativa e ainda que não fosse, nós somos uma empresa que é criada para ser o braço do governo perante a sociedade. Uma empresa que não foi criada com um cunho de lucratividade. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, ele revela que é preciso blindar ações do próprio governo. Existe a chamada DDA, Distribuição Domiciliar Alternada, que é uma forma, um mecanismo de, com a falta de trabalhadores, o carteiro não ter a obrigatoriedade de passar todos os dias na sua rua, como a gente passava até um tempo atrás. Ou seja, nessa distribuição, o carteiro vai entregar de forma alternada as correspondências na sua casa, no seu endereço, no logradouro, onde ele deveria passar todos os dias. E entre as medidas que a gente apontou como solução para a reestruturação de Correios, estaria o trabalho de entrega de malas, malotes e correspondências de todo o órgão público pelos próprios Correios, o que geraria aí um faturamento extra para a nossa empresa de outros 20 bilhões anuais. E destaca também o aumento dos serviços dos Correios com as vendas feitas pela internet. O nosso trabalho aumentou e aumentou muito. Então, pequenas empresas que hoje vendem pela internet têm os seus produtos entregues por nós, trabalhadores de Correio. E adivinha-se, na iminência de privatização dos Correios, a empresa que vier a comprar os Correios, ela está interessada no grande filão. Você acha que nas pequenas cidades, nos grandes rincões, nos lugares mais longínquos, você acha que uma empresa privada vai fazer o trabalho de Correios levando pequenas encomendas naquelas localidades mais distantes? Não, a empresa privada ela visa lucro. Como eu disse, o trabalho social é feito por nós, porque nós temos essa obrigatoriedade de fazer o trabalho de entrega, inclusive nessas localidades mais distantes. Com mais de 350 anos, a companhia tem um papel relevante no país. É a única representante da União em 60% dos municípios, de acordo com informações oficiais. Para o professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, a privatização dos Correios tem pontos positivos e também negativos. Em termos positivos, a sociedade, de maneira geral, ela deixaria de ter os custos dos Correios compartilhados por todos. E esses custos passariam a ser apenas daqueles que usam os serviços. E como possíveis riscos que nós temos, isso não é uma questão que vai acontecer, mas que pode acontecer,
é essa questão do serviço que os Correios prestam naquele ponto onde ninguém quer chegar, né? E isso precisa ser um ponto de atenção nessa transição. Eu acredito que nós precisamos ter formas de proteger esse consumidor. Com certeza, né? Os consumidores não podem ficar prejudicados, né? Muito pelo contrário, tem que abrir um mercado para se tornar mais eficiente. E aí, Benito, eu gostaria que você refletisse comigo sobre algumas frases que a gente escuta muito da população dizendo, uma visão genérica de que as estatais no Brasil são ineficientes. Você concorda com essa afirmação ou não? Não, eu gostaria de dizer que no Brasil, inclusive, algumas empresas privadas, muitas delas são também ineficientes. Sim. Então, por exemplo, o nosso sistema de telefonia foi privatizado, foi corretamente privatizado, ampliou o acesso, né, das pessoas ao telefone, ao celular. Os consumidores ganharam, né, só que o nosso sistema de telefonia não é perfeito, né? Eu estive em viagem recentemente ao norte do Brasil ali, né, a depender do clima, você fica 2 dias sem celular. Ali no sul do Pará, enfim. Isso não é eficiente. Foi privatizado e não é. Mas o ganho de eficiência não veio da forma como se esperava. E por que não veio? Porque existe o chamado marco regulatório, que é o mais importante nessa discussão. Porque às vezes quando a gente vai conversar sobre privatizações, o debate fica um pouco atravancado pela turma do privatiza tudo e a turma do estatiza tudo. Né? E no meio aí desse pessoal existe gente que pensa. Então é importante você colocar isso, porque não adianta você transformar um monopólio público em um monopólio privado, ele vai continuar sendo ineficiente, porque isso é da natureza desse setor monopolista. E na ausência de um marco regulatório adequado, na ausência de instrumentos de enforcement que faça com que a empresa que comprou o patrimônio público cumpra o marco regulatório, no caso dos Correios aqui foi dito pelo VT que o Correio chega em pequenas cidades ali do grande interior do Brasil, é importante que isso seja feito assim. Né? Mas se com o marco regulatório que predetermine isso e com capacidade do Estado de fazer com que isso se cumpra, isso poderia ser feito também com o Correio sendo uma empresa privada. Né? Então, mais importante do que o patrimônio, a posse do patrimônio, se é público ou se é privado, é a questão de natureza normativa que vai regulamentar a ação dessa empresa. E isso muitas vezes é deixado de lado no Brasil. É por isso que nós temos aí trechos de rodovias que foram concessionadas e agora estão sendo devolvidas para o Estado. Sim. Sob a promessa de duplicação, por exemplo, isso não foi feito, né? Porque o Estado não teve. Saneamento. Em Itu, no estado de São Paulo, o município voltou, já tinha passado para uma empresa privada e voltou agora o município fazer a gestão, porque não foi eficiente. No caso do saneamento, nós temos, e aí não é uma questão federal, porque quando se olha o número lá do observatório da FGV de empresas estatais, de 450, 400 e alguma coisa estatais, o Brasil é líder mundial no ranking, boa parte dessas estatais são municipais e estaduais. E quem presta o serviço de saneamento no Brasil, em geral, são os estados. E aí você tem grandes déficits de cobertura. As empresas dão até lucro, mas você tem alguns estados aí, chega a ter 55% da população sem acesso à água tratada, né? Você chega a ter quase, em alguns estados, né, onde a situação é mais crítica, 65%, 70% da população sem coleta de esgoto. Né? Isso é eficiente? Né? Isso não é eficiente. Então, a privatização disso, né, orientada pela ampliação do acesso, e veja bem, isso é um problema do século XIX, né? Isso não é um problema recente. A privatização disso, condicionada à expansão do acesso, para que mais pessoas tenham acesso ao saneamento e a gente possa zerar esse número, eu acho que seria extremamente benéfica. Com o marco regulatório, né? Agora, professor Cássio, no caso da Petrobras, né, que é o nosso símbolo nacional, como é estatal, você acredita que no caso de uma privatização de uma estatal como a Petrobras, mexeria nessa questão da soberania, né? Seria uma perda importante para o país ou não? Bom, a privatização da Petrobras seria, além da perda de soberania, traria ao país perda de soberania, também um aspecto que deve ser considerado nesse caso, todo o investimento que foi realizado, né, pelo setor público brasileiro ao longo de décadas. Né? Então,
Esse é um elemento que nós devemos considerar, né? Principalmente os gastos, os investimentos que foram feitos para a exploração e produção de petróleo, o patrimônio público que foi constituído desde a década de 50, quando a empresa foi constituída, tá? Patrimônio público no setor de refino, mas também no setor de exploração e produção. Distribuição agora foi privatizado, né? O setor foi privatizado. Então, algumas áreas já começam a ter esses sinais de privatização. É como se estivesse acontecendo, só que ali sem muita discussão. E isso muitos deputados já, inclusive já falaram, né, no Congresso, que a Petrobras já está sendo privatizada. Já está sendo privatizada sem o devido debate, né, junto à sociedade brasileira. Na verdade, o setor de petróleo e gás, né, a característica marcante desse setor, das grandes empresas do setor de petróleo e gás, é justamente a integração dessas empresas, do poço ao posto. Elas conseguem, dentro desse processo de integração, alcançar grandes vantagens. Então, por exemplo, quando o preço do petróleo, do barril do petróleo cai, elas conseguem compensar com ganhos no setor de refino ou com ganhos no setor de abastecimento, que seria a venda para o consumidor final, de óleo diesel e de gasolina. Então, quando acontece a privatização de uma dessas etapas, né, que fazem parte da cadeia de petróleo e gás natural, isso pode prejudicar de maneira severa o funcionamento dessas empresas petrolíferas, né? Então, no caso da Petrobras, certamente a gente vai perceber que o fôlego, né, do ponto de vista da realização de investimentos e também, por que não dizer, né, a maneira como a empresa consegue dinamizar a economia, porque existem vários estudos que mostram que ela tem um papel fundamental no que se refere à formação bruta do capital fixo, né? Ela traz investimentos importantes para a indústria naval, para a indústria de bens de capital, né, geração de empregos. Ela impacta uma cadeia produtiva muito grande. Então, veja, além, né, da venda de patrimônio público, questão da perda de soberania, eu acho que um aspecto que deve ser considerado, especificamente no caso da Petrobras, nem vou entrar no mérito dos Correios e de outras empresas, a Petrobras, eu acho que é um caso que deve ser considerado aqui, né, como um elemento importante por nós, uma vez que, caso ela de fato seja privatizada, o Estado ele perde, né, um ator importante de mobilização da economia, no momento em que a gente está aí 3, 4 anos em depressão. Muito alerta, então, né, quando se fala em privatização, depende, cada caso é um caso, deve ser debatido e estudado com muita cautela. Agora, vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. O tempo continua quente em Uberlândia, com mínima de 20 e máxima podendo chegar a 34 graus. Predomínio de sol em Patos de Minas. Por lá, os termômetros marcam entre 20 e 33 graus. Monte Carmelo tem previsão de quarta-feira bem ensolarada. A mínima fica 18 e a máxima 34 graus. A previsão para Ituiutaba é de dia muito quente. A temperatura máxima pode chegar a 39 graus e a mínima fica na casa dos 20. Sol e calor também em Tupaciguara. Temperatura mínima 18 e máxima de 34 graus. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Oportunidade para auxiliar de compras. É necessário ter ensino médio completo, conhecimento em pacote Office e experiência na área administrativa. Salário de R$ 1.400 mais benefícios. Vaga para estoquista de livraria. A empresa exige ensino médio completo, experiência de no mínimo 1 ano e CNH tipo B. A remuneração é R$ 1.250 e benefícios. Vendedor de veículos seminovos.
O contratante pede ensino médio completo, experiência em vendas, conhecimentos básicos em informática e carteira de habilitação tipo B. A remuneração é por comissionamento, com mínimo garantido de R$ 1.106, além de benefícios. A CDL ainda disponibiliza vagas de estágio para estudantes de ensino médio e do ensino superior. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 800. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, entre no site da CDL de Uberlândia e cadastre seu currículo. Em pauta no JU hoje, o pacote de privatizações do governo federal. Estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação do professor Cássio Garcia hoje, que está aqui com a gente, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Professor Cássio, para a gente tentar concluir um debate muito amplo, mas sem esse extremismo, de vamos privatizar tudo e não vamos privatizar nada. Qual a reflexão que você deixa para a gente concluir esse debate? Patrícia, mais uma vez, agradeço a oportunidade de debater essa questão, esse tema importante no contexto brasileiro atual. Eu acho que a grande reflexão que a gente extrai desse debate é pensar um pouco nos rumos do Estado brasileiro. O que a gente pensa para o médio e longo prazo? Será que a venda de patrimônio público é a saída mais indicada para a gente conseguir voltar a crescer de maneira sustentada, gerar empregos, investimento, então a economia crescer, o PIB, essa é a saída? Vender todas as empresas, todas são deficitárias? Então eu coloquei aqui, 808,6 bilhões o lucro das empresas estatais brasileiras entre 2002 e 2016. Será que elas são de fato o problema da economia do país, do Estado brasileiro, da dívida pública, da falta de crescimento? Então me parece que faltam outros elementos, como por exemplo a importância de rediscutir a gestão da dívida pública, o aumento, quer dizer, a questão da taxa de juros, que é um elemento que acaba prejudicando as finanças do Estado brasileiro, e a reforma tributária. Então, patrimônio e renda. Precisa realizar uma reforma tributária para aumentar receitas do Estado, haja vista que o gasto, você tem um gasto ali que é fixo e muito alto. Então, você precisa aumentar a receita. Excelente. Venda de empresas estatais, ok, mas vamos mexer também nas receitas. Realmente é um assunto que não se esgota. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para discutir mais ainda sobre esse assunto. Benito Solomão, também as suas conclusões. Quero ouvir? Eu acho que, em primeiro lugar, o argumento de defesa da privatização da Petrobras, nesse momento, com os dados que se tem hoje, é absolutamente infantil. Isso é coisa de direita ideológica, essa coisa que está meio na moda aqui no Brasil, de defender alguma coisa sem exatamente saber o que está defendendo. Com relação às privatizações em geral, você tem que avaliar caso a caso. Por exemplo, o setor elétrico, Eletrobras. O mundo passa por uma revolução tecnológica e dentro talvez de 20 anos, cada empresa, cada casa, cada residência vai produzir sua própria energia. Compensa o Estado deveria vender isso, enquanto esse negócio ainda existe. Talvez dentro de 20 anos isso não existe mais. E aí o Cássio pode falar sobre isso. Ele é da área da economia industrial muito melhor do que eu. As transformações que derrubam setores, as transformações tecnológicas que derrubam setores. Então, isso é um ponto que precisa ser levantado. Dentro de 20 anos, nós precisaremos de empresas de transmissão? Esse novo modelo tecnológico ali vai permitir. Se o objetivo é fiscal, um bom começo seriam as chamadas coligadas e não coligadas do BNDES par. O BNDES tem um braço de participações em empresas privadas, no qual ele adquire participações. São empresas que ele não tem o controle, mas que juntas elas somam talvez ali uma cifra de 70 bi. Isso poderia ser colocado à venda no mercado e abater dívida pública. Então há caminhos ali no centro para realizar privatizações sem prejuízo ao consumidor. Não é privatizar por privatizar, nem manter por manter. É avaliar com responsabilidade e tentar aí chegar em um modelo equilibrado.
Que bom, obrigada, viu? Mais uma vez está com a gente aqui também, Benito Salomão, professor Cássio Garcia. Muito bom falar sobre esse assunto com vocês. E o Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Agora você pode continuar na nossa programação assistindo a Cultura Popular com Delfino Rodrigues. Então, eu aguardo você também amanhã. Tenha uma excelente noite. Obrigada pela audiência. Tchau.